eu preciso acreditar naquela mensagem pregada. Então, a pregação do Evangelho, ela precisa vir, ao mesmo tempo, com anúncio de que Jesus salva, ela também tem que existir ali um chamado ao arrependimento e à fé. Então, ela contém um chamado ao arrependimento e à fé. E o arrependimento e a fé são os meios pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Arrependimento e fé são meios pelos quais nós nos apropriamos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Jesus, ele fez a obra completa na cruz. Mas quando eu creio e quando eu me arrependo, eu estou fazendo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário ser apropriado por mim. Eu recebo essas bênçãos. Entende? Então, essas coisas são meios, como eu disse na pregação, Efésios 2, 8 e 9. Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, não de Deus. Porém, quem de nós consegue ver arrependimento e fé? A gente não vê o arrependimento. Você pode dizer assim, eu vejo o fruto do arrependimento. Mas o arrependimento em si não tem como a gente ver. Quem de nós consegue ver a fé de alguém? Tiago vai dizer que a gente deve evidenciar a nossa fé pelas obras. Eu estou demonstrando que a minha fé é verdadeira quando eu sou transformado em santidade, quando a minha vida muda. Mas a fé em si eu não consigo ver. Não consigo ver a fé de alguém, não consigo ver o arrependimento de alguém. Então, fé e arrependimento são meios interiores de graça. Ainda que os catecismos, o breve catecismo e o catecismo maior, não usem essa expressão meio interior, porém, ele usa a expressão meios exteriores. E por contraste, a gente percebe que ele está chamando fé e arrependimento de meios interiores de graça. Então eu tenho os meios interiores de graça, a fé e o arrependimento, e eu tenho os meios exteriores de graça, né? E aí eu vou tratar aqui a partir do breve catecismo, porque o catecismo maior, tudo que o breve catecismo tem no maior um pouco mais, imagens desenvolvidas, mas o breve catecismo já nos apresenta de maneira objetiva e sucinta esse ensino. Então, breve catecismo, na pergunta 88 do breve catecismo, está escrito: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Ou seja, quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo transmite a nós as bênçãos da redenção? A resposta do breve catecismo é: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças. São as suas ordenanças. Ou seja, tudo o que ele ordenou, tudo o que ele prescreveu. Lembra que eu falei sobre o culto? O culto é uma ordenança divina, princípio regulador do culto. Então, tudo do culto é meio de graça. Tudo do culto é meio de graça. Pastor, por que é que eu não consigo vencer determinado pecado? Talvez você não esteja fazendo bom uso dos meios de graça. Isso nos ensina, irmãos, que aquela boa e velha prática de levar alguém para a igreja, um convidado para a igreja, continua sendo parte importante da missão da igreja de anunciar o Evangelho. Eu não estou dizendo que isso é a completude do que são as missões, do que é evangelização, não estou dizendo isso. Infelizmente, muitos evangélicos reduziram a necessidade de testemunhar sobre Cristo a trazer um convidado para a igreja, trazer um visitante para a igreja. Não é, isso não é a completude do que significa proclamar o Evangelho. Porém, é um ato importantíssimo, importantíssimo, porque na igreja aquela pessoa vai ter contato com os meios de graça, vai ter contato com a pregação da palavra, vai ter contato com o ensino, com o culto, de uma maneira geral, que envolve a adoração, os louvores, as músicas que são cantadas, as orações que são proferidas, ao sacramento sendo ministrado, ainda que, se ainda não for alguém da aliança, não receberá o sacramento, mas ele verá.
ele verá. E o ver o sacramento já servirá de testemunho para aquele que presencia o sacramento sendo ministrado. Então, esses são os meios pelos quais Cristo comunica suas bênçãos. Aquilo que ele ordenou, as suas ordenanças. Aí o breve catecismo diz, especialmente palavras, sacramentos e oração. Especialmente palavras, sacramentos e oração. Essa é a ordem que o catecismo apresenta, né? Então, como é que Cristo me ensina, como é que Deus me ensina sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? Através da palavra, dos sacramentos e da oração. E aí ela termina dizendo, o breve catecismo, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, quer dizer, se eu estou diante de um eleito, fazer uso desses meios são suficientes para salvar a pessoa. Palavra,